Sempre que chega um PAD novo aqui no escritório, entenda novo como um processo que acabou de começar, eu percebo que os servidores, muitas das vezes por ansiedade e receio do que pode acontecer diante daquele processo, acabam cometendo equívocos que vão prejudicá-lo ao final do processo. Então eu trouxe aqui nesse vídeo pelo menos 5 erros que os servidores cometem na hora de se defender de um PAD. Eu sempre falo para os meus clientes que o PAD é uma guerra e precisa ser combatida, e também é um jogo de xadrez. A gente tem que desenhar a melhor estratégia de acordo com o caso concreto para que ao final do processo o servidor não seja demitido. Esse é o grande objetivo que a gente busca em todo e qualquer processo administrativo disciplinar. Então vamos lá. Qual que é o primeiro grande erro que os servidores cometem? E aqui é característica muito clara em relação à ansiedade, né? A vontade de acabar logo com aquele processo. O servidor recebe a notificação de um PAD e imediatamente aciona o judiciário. Ele entra com mandado de segurança ou com uma ação ordinária pedindo uma liminar para que o PAD seja sumariamente arquivado. E os argumentos geralmente se repetem, né? São os mesmos. Eles falam: doutor, eu entrei com essa ação porque esse PAD ele é de cunho persecutório, é um assédio moral. Eu não fiz essas coisas que estão imputando a mim e não é justo eu ter que passar por esse processo administrativo disciplinar. E de fato, não é justo. Mas o que acontece? Se você entra com essa ação na justiça, o juiz vai olhar aquele processo, seja mandado de segurança ou ação ordinária, e vai falar: tudo bem, pode até não ser justo, você pode até não ter feito isso, mas a administração pública tem o poder e o dever de apurar eventuais infrações funcionais que os seus servidores venham a cometer. E se você provar a sua inocência, que não é responsável por aquilo, a administração pública vai arquivar o processo administrativo disciplinar sem aplicar nenhum tipo de punição. Então, qual que é o grande problema aqui? Você entrou com essa ação na justiça normalmente com os elementos de prova que você iria utilizar na sua defesa. Isso é muito ruim, que inclusive é o segundo erro que os servidores também cometem, né? Vou até juntar aqui esses dois pontos porque acaba que o enredo é o mesmo. O servidor que não entrou com essa ação, mas recebeu a notificação de um PAD, geralmente essa notificação já tem um prazo de defesa preliminar, de defesa prévia. Esse prazo varia de cada ente entre 5 e 10 dias, mas essa defesa preliminar, no início do processo administrativo disciplinar, normalmente é só para você arrolar testemunhas. E aí o servidor, naquela ansiedade de acabar logo com aquele processo administrativo disciplinar, ele se utiliza de todos os elementos de prova que ele tem, de todas as teses, expõe sua chefia, fala mal de outros colegas, expõe até situações que não são objeto do processo administrativo disciplinar, que é o mesmo erro que ele comete, o servidor no caso, que foi procurar a justiça de forma precária, né, para conseguir o arquivamento desse PAD. E qual que é a consequência disso? Gente, no PAD a gente não antecipa prova, a gente não antecipa tese de defesa. Você só entrega a sua defesa, a sua tese, os seus elementos de prova ao final, na defesa final, depois que aconteceu toda a fase instrutória, ou seja, de produção de provas do processo administrativo disciplinar. Funciona tipo um processo criminal. No processo criminal, só ali nas razões finais que o advogado apresenta suas teses de defesa e suas provas, porque é o momento oportuno. Porque veja só, seja através de um mandado de segurança ou uma ação ordinária, ou seja na defesa preliminar, se você entrega todos os elementos de prova e fala todas as suas teses e fala de fulano, de beltrano, leva à tona situações, né, que nem estão sendo apuradas no PAD, você está dando elementos para a comissão de PAD desvirtuar aquelas informações, e um PAD que você tinha toda a condição de sair sem uma punição ou com uma punição mínima, às vezes aquela informação que você entregou chega num desafeto seu, numa chefia, em alguém que quer te prejudicar, e a partir daquela informação eles deturpam
o procedimento administrativo disciplinar, isso gera sua demissão. Então, eu sempre falo para os meus clientes, não antecipem informação no PAD. Não conversem com seus colegas sobre o que você vai fazer com o PAD. Qual vai ser a sua estratégia de defesa, quem que você vai rolar como testemunha, por quê, qual que é a sua tese, quais são as provas que você tem. Ah, eu tenho essa gravação aqui que fala isso, isso, isso. Não. Fica na sua, alinha com o seu advogado e na hora correta, depois que passou toda a fase probatória, que você já participou das oitivas de testemunha, já deu seu depoimento, ali depois do termo de indiciação, você apresenta a sua defesa. E somente nessa defesa final que você traz à tona todas as provas, todos os fatos, todos os elementos que vão te ajudar a ser absolvido nesse processo administrativo disciplinar. E o outro erro que é muito comum é o quê? Justamente por essa sensação de injustiça e de acreditar que como aqueles fatos que estão sendo apurados no PAD não são verdadeiros, trata-se de um ato de perseguição, de assédio moral, muitos servidores deixam o PAD correr à revelia. O que isso significa? Eles não atuam no PAD, não nomeiam um advogado para fazer a defesa e acabam sendo defendido por um defensor dativo, né, que é nomeado pela administração pública. Só que isso é muito errado. Na cabeça do servidor, como aquele PAD ele não deveria nem existir, a qualquer momento ele pode acionar o judiciário e acabar com isso, gerando uma decisão que entenda que aquele PAD é nulo ou que o servidor não cometeu nenhum tipo de ilícito, né? E qual que é o grande problema disso daqui? PAD a gente resolve na via administrativa. Ainda que precisemos acionar o judiciário para anular alguma coisa, para anular algum ato da comissão ou mesmo anular a pena de demissão, só vai funcionar se você tiver feito uma boa defesa de PAD. Por quê? Súmula 665 do STJ. O judiciário não adentra no mérito administrativo. O que isso significa? No PAD, o juiz, o Poder Judiciário, só pode fazer o controle de legalidade. Ele não faz a substituição da comissão de PAD. Então, se foi oportunizado ao servidor apresentar a sua versão, apresentar a sua defesa, arrolar testemunhas, contraditar as testemunhas que foram arroladas pela comissão, e ele não faz nada disso, veja só, ele teve a oportunidade de se defender durante o processo administrativo disciplinar. Só que como ele não fez isso, todas as provas que foram produzidas foram contrárias a ele. E ele chega no judiciário falando para o juiz, olha, tudo isso daqui é mentira. Essas testemunhas mentiram, esses documentos aqui são falsos, só que ele não impugnou na hora que deveria. Ele não participou das oitivas de testemunhas. E isso deixou as testemunhas muito confortáveis para mentir, para dar suas versões equivocadas de eventual procedimento. Tivemos um caso recente aqui no escritório, o tanto que é importante a defesa técnica e estratégica durante o PAD. A testemunha que foi arrolada pela comissão estava mentindo assim, horrores, falando coisas, mas dava para perceber que era tudo vago. E aí ele mencionou uma reunião. Inclusive nessa reunião, fulano de tal falou isso, disse que por consequência dessa atitude do servidor, no caso meu cliente, aconteceu tal desdobramento. O PAD é sigiloso, não posso contar mais detalhes, mas o fato é que quando ele falou aquilo, eu pensei, se ele falou que foi na reunião, tem uma ata. Falei, presidente, pela ordem, oficie essa autoridade mencionada pelas testemunhas para que anexe essa ata aqui nesse processo administrativo disciplinar para que a gente confirme essa versão desses fatos que ela está trazendo aqui para essa comissão. Pessoal, estava nítido que a testemunha estava mentindo. E na hora que eu falei isso, a testemunha falou, eu não sei se foi feito a ata. Eu falei, mas espera aí, não tem ata de toda a reunião? O senhor mesmo mencionou em outra oportunidade que teve uma ata que falou isso. Como que não vai ter? Porque eu não sei se a fulana de tal. Eu desconcertei a testemunha. E diante disso, ele não se sentiu mais confortável de ficar mentindo e inventando coisa. Ele mudou o comportamento, mudou o semblante, ele já não respondia de forma tão prejudicial ao meu cliente. Por quê? Ele viu que o falso testemunho é crime e tinha um advogado ali atuando
que poderia pegar aquelas informações e processá-lo por falso testemunho, tomar as devidas ações necessárias para evitar esse tipo de situação. Então, nunca deixe o PAD correr a revelia. Se você não tem condição de contratar um advogado particular especializado, recorra ao seu sindicato. Recorra a alguém, algum amigo, algum colega que seja formado em direito, que tenha um mínimo de conhecimento em processo administrativo disciplinar, porque deixar o PAD à revelia é muito errado. Se você deixa o PAD à revelia e tenta acionar o judiciário, o juiz vai falar, olha, estou olhando o processo aqui, não vejo irregularidades. Você teve o direito ao contraditório, teve o direito à ampla defesa, não nomeou advogado, não apresentou sua defesa. Então, não cabe a mim, como juiz, anular esse processo administrativo disciplinar. Por isso que é muito importante, desde o momento que você for notificado da instauração de um PAD, fazer tudo o que precisa dentro de uma estratégia para a sua defesa ser bem sucedida e não acontecer a sua demissão. E mesmo que aconteça, com essa defesa bem feita, a gente pode acionar o judiciário e mostrar, juiz, o julgamento foi contrário às provas, juiz, essa pena é desproporcional, juiz, não aconteceu esse ato e está aprovado aqui no PAD e mesmo assim eles aplicaram a pena de demissão. Porque aí sim o juiz pode fazer essa intervenção e anular aquela pena de demissão, determinando a imediata reintegração do servidor público. O outro erro que os servidores cometem bastante, e isso é muito mais por vergonha, eu até mencionei no item anterior, é não participar das oitivas de testemunhas, né? Eles ficam com receio, ficam com vergonha de ver um colega ali, né, diante dele, falando coisas dele, e os servidores se ausentam. Pessoal, isso é muito ruim. Oitiva de testemunha é crucial para a defesa de PAD, é o momento de você esclarecer as coisas, trazer as informações relevantes para a comissão. Se a testemunha falar alguma coisa que vai te prejudicar, você imediatamente pode impugnar aquilo lá, trazer algum questionamento que vá complementar aquela informação que te favoreça. Então, assim, não deixe de participar das oitivas de testemunhas. Já gravei um vídeo exclusivo sobre isso, vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo no YouTube, para que você possa assistir, ok? E o último grande erro que eu vejo os servidores cometerem é o quê? Confiam demais na estabilidade, de novo, aquela situação, né? Ah, eu não fiz isso, não aconteceu, esse PAD é um assédio, é uma perseguição. Chega na defesa, o servidor sozinho, não nomeou um advogado, ele próprio fez a sua defesa, né? Participou, fez lá o seu depoimento, participou das oitivas de testemunha. Chega na hora da defesa final, depois que saiu o termo de indiciação da comissão, ele apresenta uma defesa genérica. Olha, não fiz isso e ponto, não fiz aquilo e ponto. Isso, novamente, se você precisar acionar o judiciário para anular uma pena de demissão, não vai ser possível. Você precisa fazer uma defesa correta, uma defesa estratégica. Por isso que eu falo, é um jogo de xadrez. Tudo que foi imputado, tudo que foi gerado de prova ao longo do processo administrativo disciplinar e que esteja contra você, você precisa rebater no âmbito da sua defesa final. Você precisa trazer julgados que lhe favoreçam, que mostrem, olha, o judiciário já entende que nessa situação não é pena de demissão que se aplica. Por quê? Você está mostrando para a comissão que você sabe o entendimento do judiciário. E se a comissão agir de forma para te lesar, de forma ilegal e arbitrária, se você trouxe elementos técnicos e eficazes para a sua defesa, até os membros da comissão podem responder pessoalmente por conta daquela decisão. Porque o artigo 28 da LINDB, que foi alterado em 2019, muito por causa das repercussões da Lava Jato, esse artigo 28 aumentou de forma significativa a responsabilidade dos servidores públicos quando cometem erros, né? Depois eu vou deixar o teor do artigo aqui, mas basicamente é isso. Antigamente, só a administração pública, ou seja, a pessoa jurídica que respondia, né? Eram poucos os casos que o servidor respondia no seu CPF, vamos falar assim para ficar bem didático, mas com essa mudança da lei, da LINDB, o artigo 28 ele trouxe uma responsabilidade pessoal muito forte para o servidor público. Então, na sua defesa, você trazendo a doutrina, a jurisprudência, rebatendo os argumentos, destacando aquilo que lhe foi favorável a você, mostrando que você não fez aquilo ou não era sua responsabilidade, enfim, tudo que precisa ser feito,
Isso coloca o servidor, os servidores, no caso da comissão, contra a parede. Por quê? Para aplicar uma eventual punição ali no relatório final, eu sei que tecnicamente não são eles que aplicam, mas basicamente eles fazem o relatório final e a autoridade competente só assina, tá? Então, você coloca eles na parede, por quê? Tudo que você trouxe na sua defesa final tem que ser rebatido pela comissão, se ela não for considerar os seus elementos de defesa. Agora, veja só o tanto que eles ficam numa situação confortável e muito fácil de te prejudicar. Se você faz uma defesa genérica, fala, não, qualquer coisa eu aciono no judiciário aqui, ó, não fiz isso, não fiz aquilo, isso é mentira, papapá. 5 linhas, gente, a comissão vai te demitir. Vai te demitir e você não reverte isso no judiciário, tá bom? Então, assim, é muito importante você agir de forma estratégica numa defesa de PAD. O nome desse vídeo não é à toa, o título desse vídeo. O PAD é um jogo de xadrez. Ele é uma guerra, tem que ser combatido justamente por ser uma guerra, mas é também um jogo de xadrez. Você precisa da estratégia correta para não ser demitido.